do som. Ah, meu Deus do céu. Só se for viver o BBC. Fica aí. Pede na mensagem Bíblia. A Bíblia. Lê a Bíblia. Hein? Ah, é? Não tem nadinha, não. Sob a proteção de Deus, em nome do povo parnamirinense, dou por aberta a presente sessão. Convido o vereador Jeová Alves para fazer a leitura bíblica e convido o vereador Paulo Júnior para ocupar a segunda secretaria. Está desligado aqui. O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é tua guarda. O Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Amém. Salmo 120. Passaremos a leitura da ata. Ata da 79ª sessão ordinária do segundo período legislativo realizado aos 9 dias do mês de setembro do ano 2015, às 18 horas no plenário desta Casa. Senhor presidente Ricardo Gugel, ladeado pelo secretário, primeiro Antônio Batista Barros, segundo Valério Felipe Santiago, além dos demais edis, Abdente Salustiano, Clânio José, Lenay Cartaz, Francisco Gildas, Gustavo Negócio, Hamilton Rademacher, Irani Guedes, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Paulo Barbosa, Paulo Esteves, Rosano Talveira e Sheila Cristina. Ausente com sua falta justificada, o vereador Giovanni Júnior. Senhor presidente Ricardo Gugel, sob a proteção de Deus em nome do povo parnamirinense, deu por aberta sessão, convidando o vereador Clânio José para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 104, versículos do 1 ao 10, do livro de Salmos. A ata da sessão anterior não foi lida por falta da confecção da mesma. O expediente do dia constou de ofícios número 204/2015, de autoria da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Indicações número 556 e 557, de autoria do vereador Ricardo Gugel. Encerrando o pequeno expediente, o presidente Ricardo Gugel passou para a ordem do dia, colocando em única discussão, única votação, a moção de pesado número 22/2015. Autor Poder Legislativo Municipal. E moção de congratulação número 06/2015, da vereadora Cátia Carvalho, onde foram aprovados por todos. Não havendo nenhum vereador ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, senhor presidente Ricardo Gugel deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia 14 do corrente mês, horário regimental. E para constar, eu, Valério Felipe Santiago, segundo secretário Filava, a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário do Dr. Baio Medeiros, 9 de setembro de 2015. Ricardo Iraú Alencar Gugel, presidente, Cátia Carvalho, vice, Antônio Batista, primeiro secretário, segundo secretário Valério Felipe Santiago. Lida a ata, senhora presidente. A ata da 79ª sessão ordinária do segundo período legislativo. Em discussão a ata. A ata aprovada por todos. Passaremos à leitura do expediente.
Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei ordinário 058/2015, do relatório na sequência do processo legislativo e ao exame desta Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Projeto de lei ordinário que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Centro Municipal de Atendimento ao Idoso e da outras providências. Da fundamentação do voto. A Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, com fundamento nas suas competências previstas no artigo 76 e do Regimento Interno, em análise conjunta, considera o presente projeto em condição de prosperar, por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais e legais, seja no seu aspecto final material. Da conclusão, em relação a esses aspectos que cabe a esta comissão examinar, restam observados os requisitos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei ordinário de número 058/2015, que ora submete a apreciação dos meus ilustres pares. Parnamirim RN, 1 de outubro de 2015. Rosângela Taveira da Cunha, relator. Gustavo Negócio, membro. E Cátia Carvalho de Lima, membro. Parecer da Comissão Permanente de Constituição e Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei ordinário de número 059/2015. Na sequência do processo legislativo, vem o exame desta Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, projeto de lei ordinário que institui o Dia Municipal do Artesão, a ser comemorado no dia 25 do mês de outubro, e da outras providências. De autoria do vereador Antônio Batista Barra, a propostura, ora apreciada por esta comissão objetiva, valorização à atividade do artesão na forma bem definida, justificativa do presente projeto. Da fundamentação do voto, a Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, com fundamentos nas suas competências previstas no artigo 76 e do Regimento Interno, em análise conjunta, considera o presente projeto em condição de prosperar, por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais e legais, seja no seu aspecto formal ou material. Da conclusão, em relação a estes aspectos que cabe a esta comissão examinar, resta observado os requisitos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei ordinário número 059/2015, que ora submete a apreciação dos meus ilustres pares. Parnamirim RN, 1 de outubro de 2015, Rosângela Taveira da Cunha, relator. Gustavo Negócio, membro. E Cátia Carvalho de Lima, membro. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de decreto legislativo 06/2015. A sequência do processo legislativo vem ao exame desta Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Ricardo Iraruí Alencar Gugel, que concede título de cidadão honorífico parnamirinense ao senhor Elisiel Ubirajara Marques, da outras providências. Da fundamentação do voto, a Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, com fundamento nas suas competências previstas no artigo 76 e do Regimento Interno, em análise conjunta, considera o presente projeto em condição de prosperar por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais e legais, seja no seu aspecto formal ou material. Da conclusão do voto, em relação a estes aspectos que cabe a esta comissão examinar, resta observada a requisitos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente
a aprovação do Decreto Legislativo número 06/2015, que ora submete a apreciação dos meus ilustres pares. Parnamirim RN, 1 de outubro de 2015, Gustavo Negócio de Freitas, membro. Rosane Taveira da Cunha, presidente, e Cátia Carvalho de Lima, relator. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Relação Final. Apareceu o projeto de lei legislativo 07/2015. Na sequência do processo legislativo, vem ao exame das comissões permanentes de Constituição, Legislação e Redação Final, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rosane Taveira da Cunha, que concede título de cidadão honorário parnamirense à senhora Yara Ocudo e da outras providências. Da fundamentação do voto, a Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, com fundamento nas suas competências previstas no artigo 76 e do Regimento Interno, em análise conjunta considera o presente projeto em condição de prosperar por se tratar de matéria que não conflita com as normas constitucionais e legais, seja no seu aspecto formal ou material. Da conclusão, em relação a este aspecto que cabe a esta comissão examinar, resta observado o requisito da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do decreto legislativo de número 07/2015, que ora submete a apreciação dos meus ilustres pares. Parnamirim, RN, 1 de outubro de 2015, Gustavo Negócio de Freitas, membro. Rosane Taveira da Cunha, presidente, e Cátia Carvalho de Lima, relatora. Não sei que ele fez o relatório, mas quando fizeram lembrar na distribuição do Rio, tudo é mesmo, Taveira é o presidente. Não depender de ser relator, não, viu? Projeto de Lei 056/2015, parecer da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social, artigo 62, parágrafo 1º do Regimento Interno, ao projeto de Lei 056/2015, que autoriza o município de Parnamirim RN a criar programa de atendimento veterinário gratuito aos animais domésticos da população carente. Autor, vereador Rosane Taveira da Cunha, relator, vereador Alienay Dantas Cartaz, favoráveis, sem emendas. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar 056/2015, de autoria do vereador Rosane Taveira da Cunha, que autoriza o município de Parnamirim RN a criar programa de atendimento veterinário gratuito aos animais domésticos da população carente, que comprovem ter renda mínima de até 3 salários mínimos. Estabelece também ao atendimento não ficará restrito somente à consulta, mas poderão ser realizadas cirurgias, ficando o município de Parnamirim responsável por celebrar convênio e parceria para a execução, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde a implantação deste programa. Da Comissão Permanente de Educação e Assistência Social, artigo 66, parágrafo 1º do Regimento Interno, ao projeto de lei 058/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, institui Centro Municipal de Atendimento ao Idoso e da outras providências. Autor, vereador Gustavo Negócio de Freitas, relatora, vereadora Alienay Dantas Cartaz, favorável, sem emendas. O Centro de Atendimento ao Idoso é um espaço socioeducacional cuja proposta é contribuir para melhorar a melhora da qualidade de vida de seus usuários, por meio da realização de atividades preventivas
de câncer socioeducativo, visando o desenvolvimento e estímulo a potencialidades, bem como a autonomia e inclusão social destes, de acordo com a Constituição Federal 88, em seu artigo 244. A conclusão da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social, em reunião realizada dia 23 de setembro de 2015, aprovou o parecer da relatora vereadora Helena Aidanta Cartaz, favorável, sem emendas, ao projeto de lei complementar 058 de 2015, de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas. Parnamirim, 23 de setembro de 2015, Helena Aidanta Cartaz, presidenta relatora, Paulo Miranda, membro, Irani Guedes, membro. Indicação de número 609, 2015. Cátia Carvalho de Lima, vereadora, indica ao chefe do Executivo Municipal, Maurício Marcos dos Santos, extensivo ao secretário de Obras Públicas, para que seja realizado o serviço de terraplanagem da rua Pico do Cabugi, no bairro de Bela Parnamirim, nesta. Cátia Carvalho, vereadora, autora. Indicação 610, Cátia Carvalho de Lima, vereadora, indica ao chefe do Executivo Municipal, o senhor Maurício Marcos dos Santos, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja realizado o serviço de terraplanagem à rua da Paz, no bairro de Bela Parnamirim, nesta cidade. Cátia Carvalho de Lima, vereadora, autora. Indicação 623, 2015. Eu sei que ele não tinha. Crânio José dos Santos, vereador com assento nesta Igreja Casa Municipal, indica ao senhor Maurício Marcos dos Santos, extensivo secretário municipal de Serviço Urbano, que seja realizado esforço no sentido de melhorar o serviço de iluminação pública, tornando a iluminação mais potente a rua Altino Vicente de Paiva, localizado no bairro de Monte Castelo, nesta cidade. Ricardo Gugel, vereador, indica ao ilustríssimo senhor prefeito e ao secretário municipal de Serviço Urbano para que seja realizada a extensão de rede com luminárias completas, lâmpada de LED na travessa Padre João Maria, bairro da Cobdal, nesta cidade. Ricardo Gugel, vereador, autor. Irani Guedes Medeiros, vereador, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marcos dos Santos, extensivo, Secretaria Municipal de Obras Públicas, Saneamento, solicitação e reiteração da operação tapa-buraco na rua Rosa Fernando da Silva, no bairro de Nova Esperança, referente à indicação 586/2014. Jeová Alves da Costa, indica ao chefe do Executivo Municipal, o senhor Maurício Marcos dos Santos, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que viabilize esforço no sentido de realizar a continuidade da abertura da rua São Vicente, localizada no bairro Nova Esperança, para viabilizar o acesso ao cemitério público municipal situado naquela área. Eu vou ler. Encerrado o expediente. Estão inscritos para usar a tribuna os vereadores Batista e Valério, encerrando nesse momento, não? Então, o vereador Valério, encerrando nesse momento as inscrições. Antes de passar a palavra, vereador, pode já se aproximar. Quero só fazer a justificativa aqui da ausência do vereador Gildásio, que se encontra no médico, não conseguiu chegar aqui a tempo. E o presidente dessa casa, que após o mal-estar que teve ontem, encontra-se em observação médica. Então, com a palavra o vereador Valério. Senhor presidente, senhores vereadores,
No processo eleitoral do nosso país, em uma eleição, a população participa para a escolha dos seus representantes nas assembleias legislativas e nos poderes executivos. Passando para os seus representantes uma procuração para defendê-los no plenário das casas legislativas do país, no município, no estado e no governo federal. Democraticamente falando, a população, a sociedade como um todo, tem o direito de expressão, de liberdade, de participação. Porém, o poder legislativo, como uma representação popular, com a procuração daqueles que o elegeram, submete-se às normas constitucionais e às diretrizes que regem as casas legislativas. Todos os poderes têm suas limitações. Ninguém tem autonomia total, mesmo exercendo o poder, seja no legislativo, seja no executivo. Só existe uma soberania. As constituições, no conjunto do Estado que forma a nação. A Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis orgânicas dos municípios. E o quarto poder é a soberania popular, dentro e respeitando as normas constitucionais da Constituição Federal, da Estadual e das leis orgânicas dos municípios, que são as constituições dos municípios, municipal. Temos também as diretrizes, as normas que regem os funcionamentos dessas casas no país, no estado e no município. Isto quer dizer que esses poderes executivo e legislativo, principalmente o legislativo, ele é representado pela população do estado, do país e dos seus municípios. Os munícipes deram-nos a competência para que nós legislássemos matérias inerentes aos interesses de todos, principalmente do município. Quando um país, quando um estado, um município não tem uma representatividade que eles não respeitam, cai por terra a soberania deste município, do estado e do país. Não pode acontecer nas assembleias a desmoralização, a ingerência de quem quer que seja, principalmente no trato das questões de projetos de leis. As discussões em defesa dos diversos segmentos da sociedade devem ser feitas através de reuniões, discussões com equipes interessadas, com membros dos poderes legislativo e executivo. Nós não podemos, no nosso município, deixarmos que a população perca a confiança que tem nos poderes, principalmente no poder legislativo. Eu não me refiro ao executivo,
ao Poder Legislativo. Nós temos que mantermos a credibilidade perante a opinião pública das nossas atitudes. Devemos respeitar para sermos respeitados. Nunca devemos deixarmos ser desmoralizados, por quem quer que seja. Às vezes uma atitude tira a credibilidade de qualquer poder, até do cidadão. Se você não tiver atitude séria na sua casa, você não tem o respeito dos seus filhos. Se nós legisladores, se nós vereadores não tivermos o respeito, não fazermos nos respeitar nas nossas atribuições, nós não teremos o respeito da população dos munícipes dessa cidade, deste município. Nós devemos procurar resolvermos as questões inerentes às secretarias do município, inerente à população, discutirmos quando se trata de ações que cabe à nossa participação. Discutimos com os projetos, com o Poder Executivo, com as entidades de classes. Depois dessas discussões, se ela vinha aqui, qualquer projeto, submetido a essas discussões, com membros do Poder Legislativo, do Executivo e das partes interessadas, tudo será encaminhado democraticamente, respeitosamente, nas nossas atribuições no plenário. Nós não podemos, meus amigos, sinceramente, o que aconteceu ontem foi muito difícil para nós entendermos por que chegou essa situação inesperada, desrespeitosa para com esse parlamento. Nós devemos defendermos as classes, nós devemos fazer com que as classes nos respeitem e nós devemos respeitar acima de tudo, procurarmos solucionar os seus problemas democraticamente, nas discussões, para chegarmos ao denominador comum. Agora, no momento que nós deixarmos que essas classes, que a sociedade decida por nós, não há necessidade de eleição em país nenhum. E nós somos representantes de quê? De quem? Nós precisamos fazer a nossa parte para sermos respeitados. Nós sabemos que o povo, ele tem a sua força política. Agora, nenhum poder legislativo nesse país pode se submeter à ingerência de nenhuma classe social no seu poder. Nós temos que procurar resolver esse poder. Agora, deixar interferir, de respeitar, isso nós não devemos deixar acontecer. Porque se nós assim o fizermos, os munícipes não nos vão respeitar nunca. Nós, povo, queremos ter um presidente que mereça o nosso respeito. Nós, povo, queremos ter um senador, um deputado federal, um vereador que mereça o nosso respeito para que nós confiemos nas suas atitudes, nas suas decisões. Nós não podemos, nós não queremos marionetes dos poderes desse país. Que deixe que os seus interesses políticos sobreponham os interesses da soberania das leis que regem esse país, que regem os poderes. É muito difícil, eu sei, você querer agradar determinado segmento social. Mas nós só podemos fazer isso se ele estiver totalmente com as razões. Se ele não tiver feito as suas reivindicações junto a quem de direito e nos procurar para que nós possamos fazer alguma coisa. Quando nada disso é feito, nós não podemos submetermos aos desejos de quem quer que seja.
Os projetos de lei têm que ser bem analisados. Nós temos as nossas limitações como vereadores. Nós não podemos interferir em determinados projetos de leis que o prefeito manda para esta casa. Nós sabemos que o povo é soberano nas suas atitudes, nos seus movimentos sociais, mas o político, o homem honesto, o homem que procura andar no caminho da seriedade e do respeito às leis, ele não pode, não deve temer essas ações. Por quê? Esse mesmo povo não delegou os poderes de nós defendê-los? Meus amigos, deixemos que Deus conduza o nosso futuro político. Se assim o fizermos, nós teremos vitória. Agora, nós não podemos deixarmos que o povo, que os munícipes, perca a confiança, a pouca confiança que eles já têm nos poderes constitucionais desse país. Vamos nos valorizar, vamos cumprir o que determina a legislação, as diretrizes que norteiam os nossos procedimentos, para que nós possamos calmamente decidirmos os projetos, por mais polêmico que seja, da melhor maneira possível. Uma coisa que nós, políticos, devemos respeitar. Às vezes, as pessoas usam os meios de comunicações para expressar o seu pensamento, o que ela está sentindo. Nós devemos aceitar. Não tem problema nenhum, é um direito que assista a qualquer um que usa as redes sociais. Agora, que essas pessoas usem as redes sociais sem macular a imagem de ninguém. Eles têm o direito de fazer as suas críticas, mas não têm o direito de ofender pessoas que não merecem, muitas delas não merecem. Gostaria de apartar Vossa Excelência Essas ações. Mas mesmo assim, nós devemos respeitar a atitude de cada um. O julgamento é do povo, o julgamento é de Deus. Não somos nós que vamos evitar que fatos dessa natureza aconteçam. Agora, neste plenário, nós devemos evitarmos que fatos de acontecimentos como que é o de ontem, nós devemos evitarmos para que nós tenhamos uma legislatura que o povo diga realmente os vereadores, eles mantêm a sua autoridade sem ser autoritário, realmente os vereadores estão correspondendo à expectativa dos nossos munícipes. Espero que o que aconteceu ontem não aconteça mais nesta casa. O nosso regimento, ele proíbe as manifestações do plenário. Se tem uma situação como a de ontem, se faça uma audiência pública, pode ver a manifestação. Agora, a manifestação com desrespeito a qualquer poder, com desrespeito aos vereadores dessa casa, é inadmissível. Nós não devemos aceitarmos. Não são, isso não me refiro só ao acontecimento de ontem, me refiro aos acontecimentos de Parnamirim. Não são meia dúzia de pessoas que não entendem nem querem agir as coisas democraticamente nas discussões, que vai impedir que qualquer um de nós sejamos vitoriosos na caminhada política. Se nós cumprirmos nosso mandato com decência, com autoridade, com ética, com respeito, nós seremos vitoriosos. Se assim não o fizermos, nós cairemos num abismo que não tem condições de sair dele.
Não engane-se, meus senhores. Todas as decisões que beneficiam os nossos funcionários públicos, todas as decisões que partem dessa casa, não é só de Valério Felipe Santiago, não é ações de Irani, não é ações de Giovanni, de Batista, é ação conjunta de todos os vereadores. Os benefícios que foram dados aos funcionários públicos através das legislações foram com o apoio de todos. Não foi de um, nem de dois, nem de três. É de todos. Todos nós procuramos defender as classes funcionais do nosso município. Nenhum vereador, este plenário, em todas as legislaturas das quais eu participei, 10, nunca houve uma manifestação contrária ao povo, nem contrária, principalmente aos funcionários públicos de Parnamirim, funcionários da saúde, da educação, assistência social, nunca. E não foi só um vereador, não. Todos os componentes do Poder Legislativo, eles defendem o funcionário. Agora, tudo tem limite. Nós não podemos contrariar os limites das nossas atribuições. Nós não podemos interferir em determinados projetos de leis que vêm oriundo do Poder Executivo. Infelizmente, as pessoas têm que compreender isso. Agora, nós podemos interferir quando o prefeito interfere ou modifica os vencimentos do funcionário. Agora, gratificações, funções gratificadas, ele bota, tira a hora que ele quiser, e nós não temos o direito nem a autoridade de interferir. Nós podemos dialogar antes do projeto vir para esta casa. E mesmo ele vindo, nós temos o poder de barganha, de convencimento, mas nunca o poder de modificá-lo. Não adianta querer enganar ninguém. Nós temos que falarmos a verdade. Não cabe a nós determinadas decisões, como eu acabei de citar, projetos dessa natureza. Agora, cabe a nós procurar intermediar as divergências entre os poderes e evitarmos greve. Por que greve, meus senhores? Atentem bem. Quando o cidadão quer trabalhar, faz um concurso, ele topa qualquer coisa. Quando ele está ocupando as suas funções, faz greve, e quem é prejudicado não são os poderes legislativos nem o executivo. O prejudicado é o povo, O povo é que é prejudicado por falta das ações na saúde, na educação. E o povo merece isso? Não merece. Não é só nós que temos a responsabilidade das nossas atribuições. O funcionário público também tem a sua responsabilidade para com as suas funções, as suas atribuições e com o povo do nosso município. Infelizmente, no nosso país ainda tem a politicagem, a famosa politicagem, a política de interesses pessoais. Eu nunca caminhei, eu nunca andei nessa linha. Eu sempre caminho na linha do direito. Se você tem direito, vamos dar. Se você não tem, vamos tentar. Não é tirar. Vamos tentar contemporizar a situação através de intermediação. Também não é para prejudicar. Quanto mais o funcionário tiver as vantagens, nós devemos lutar por elas. Devemos lutar. Agora, não devemos deixar que nós percamos a nossa autoridade. Porque se nós perdê-la, nós não vamos ter o respeito nem a admiração da população. Meus amigos, eu quero pedir desculpa, porque às vezes a gente fala a verdade e não é compreendido. Mas eu quero permanecer sempre nessa linha.
Se desgostar alguém, eu peço desculpa, que não é a minha intenção. Minha intenção é de ver um município com funcionário com seus direitos, um funcionário prestando serviço à comunidade pela qual ele se propôs a trabalhar, quando foi submetido a um concurso e foi aprovado. Não é por isso que ele tem estabilidade, que ele vai deixar de cumprir suas obrigações. E também nós não podemos preterir-los de fazer suas reivindicações, absolutamente. É um direito que eles têm, que nós não podemos tirá-lo nunca, o direito de reivindicar. Por isso eu quero alertar os meus pares, vamos termos cuidado nas nossas deliberações, nas nossas atitudes, nas nossas votações, nos análises das leis, dos projetos de leis que vêm do Executivo para o Legislativo, para que nós não tenhamos de passar vexame no futuro. Meus amigos, eu concedo a palavra ao vereador Antônio Batista Barros, ou à parte. Vereador Valério, tem momentos na vida que nós devemos fazer a reflexão, uma análise, pensarmos, para podermos decidir quando há tempo para fazer isso. Eu sei da minha posição neste município, eu sei do tratamento de uma minoria comigo, eu sou consciente do que represento para os munícipes de Parnamirim. Agora, no assunto de Vossa Excelência, do que aconteceu essa noite, o que faltou foi entendimento e conhecimento da legislação. Eu não vou dizer que os manifestantes de ontem não tinham razão para tal. É um direito de buscar os seus direitos, respeitando o direito dos outros. O que faltou da nossa parte foi nós entendermos que o ato que estava acontecendo aqui ontem era simplesmente a leitura do expediente que estava na pauta do dia. Só isso. E nunca vi, Vossa Excelência tem 10 mandatos, eu estou no 5º. E comecei ainda de menor na política em 1962, acompanhando, participando. Eu nunca vi acontecer em lugar nenhum o que aconteceu essa noite, que o plenário impedisse a leitura do expediente. O que é a leitura do expediente? São as matérias que, a partir desta leitura, elas vão entrar em tramitação nesse poder, para a Comissão de Legislação, para a Comissão de Orçamento, nesse caso, para a Comissão de Educação e para as comissões permanentes aqui nesta casa, aonde se deve se discutir cada projeto. A leitura do expediente, o impedimento da leitura do expediente, o plenário decidiu, por isso que eu permaneci aqui, porque se não fosse, como eu tinha falado, eu saía da primeira secretaria da sessão de ontem e não fazia, porque foi um desrespeito muito grande, principalmente à mesa. E outra coisa, o que eu entendi, vereador Taveira, antes da pauta, é que o projeto que interessava os manifestantes de ontem tinha sido retirado. E os projetos que ficou na ordem do dia não era de interesse dessa classe, eram outros projetos. Eu não acompanho blog de ninguém, lá fora eu chamo outro nome. Eu não acompanho, mas eu sei que um cidadão hoje cedo, e deve estar aí vocês que são amantes dos blogs, deve ter visto,
Qualquer coisa que vocês sentirem atingido, pode ir à Câmara que vocês impedem a sessão, ou os vereadores fazem o que cada um de vocês querem. E eu, vereador Elianar, eu estava imaginando, já pensou numa greve dos funcionários, se cada um de nós convocasse 500 pessoas, a população que são atingida por falta dos serviços, e nós botasse na frente das unidades 5.000 pessoas contra os grevistas, eles iam aguentar isto? Porque eu boto 500 pessoas, a senhora bota, todos nós. 2.000 votos nós temos, 1.600 votos, 3.000 votos, botamos 500 pessoas. Vamos botar 15 vereadores, 4.500 pessoas, 4.000 pessoas lá na frente da entidade que está em greve, da classe que está em greve. Se nós fôssemos fazer isso, nós apoiamos as greves, nós lutamos para que elas não acontecessem, mas ninguém aqui nesta casa, nesta tribuna, nunca fez um pronunciamento contra qualquer que seja a greve. Interferimos, vereador Irani, junto ao prefeito, quando pudemos fazer isso, para resolver. Porque nós não temos autoridade de dizer ao prefeito que, em vez de dar 150 gratificação, dê 151, não temos o poder nem autoridade para isso. Nós não podemos fazer isso. Agora, a minha tristeza ontem e a minha revolta ontem foi pelo impedimento da leitura do expediente. E nós vamos chegar onde? Se isso pegar. Outra coisa, para encerrar meu par, e nós vereadores também devemos ter cuidado, que a legislatura aqui não é de um vereador, é de um colegiado, como disse Vossa Excelência, porque pode ter vereador que vai fazer o seu trabalho sozinho, querendo ser o Deus, e nesse plenário precisa de todos os votos. E é isso que tem acontecido, e muitas vezes traz dificuldade para esta casa. Muitas vezes traz dificuldade para esta casa. Eu vejo pessoas, eu fico até rindo. Já aconteceu, as pessoas entram no gabinete da vereadora Cátia, passa pelo meu, aí entra no de Giovana ou de Paulo, e não entra no meu gabinete, alguns segmentos, e não sabe que a voz do vereador aqui é contundente, é respeitada, e se eu quiser atrapalhar pelo menos as votações dos projetos, eu faço dentro do regimento e da lei orgânica, porque, modesta parte, eu conheço. E não faço, eu sinto isso. Eu sinto isto. Então, o trabalho aqui é de um colegiado. Se vocês querem vitória, procure o colegiado. Este não é o caminho, este caminho é muito perigoso. Pode ser que pare, porque a hora que os projetos chegam aqui, eles são analisados e são votados. Eles podem até ser emendados, eles podem até ser derrotados. Agora, impedir de votar, isso nem o prefeito e nenhum vereador faz, e faz dentro do regimento da lei orgânica, nas prerrogativas que tem, por horas ou por dia. E ontem nós assistimos aqui que o expediente da Câmara, a pauta, quem fez não foi a mesa diretora. A leitura, vereador Giovana, a leitura. Eu não estou falando a decisão, os caminhos que o projeto vai seguir, o que ele vai ser aprovado ou não, se vai ser emendado ou não, isso é outra história. Eu estou falando do expediente da Câmara, porque ele vai ser lido amanhã, ele vai ser lido depois, que ele tem um prazo nesta casa para entrar, sem impedimento de ninguém. Ele tem um prazo regimental aqui, e se fez num acordo que devia, como diz o vereador Taveira, devia não ter chegado a este ponto, mas nós, enquanto poder, nós fomos fracos essa noite, nós fomos fracos essa noite, nós devemos dar mão à palmatória, nós fomos fracos na decisão dessa noite. Muito obrigado, Marcelo. Então, a nossa decisão
foi para contemporizar a situação, para evitar que se prolongasse o desentendimento. No pronunciamento que eu acabei de fazer, eu estou englobando como fator principal a atitude do plenário, do Poder Legislativo. Eu quero me referir a isso. A mesa, a presidência, deve conduzir os processos de maneira diferente, para não acontecer o que aconteceu. Minha preocupação não é com a atuação dos senhores vereadores, de nós vereadores. Nós quem devemos conduzir todo o processo de intermediação das reivindicações, mas as decisões finais nós temos que estudar, temos que ter muita clareza no nosso entendimento e nas nossas decisões. Eu considero a parte ao vereador Irandir Guedes. Obrigado pela parte, Valério. Vossa Excelência está coberto de razão no seu pronunciamento de hoje. Quero parabenizá-lo, porque as decisões realmente têm que ser tomadas extra o plenário. E para você ter uma ideia, eu, na sexta-feira, quando na quarta-feira o projeto chegou aqui à tarde, não foi, Rodrigo? E eu não tive o acesso ao projeto, porque eu fui negado a ter o acesso ao projeto, porque não tinha entrado ainda no expediente para ser lido. Só me dariam a cópia, não foi? Após ser lido. Como não foi lido na quarta-feira, na quinta-feira eu fui a doutor Fábio, o procurador do município, e peguei uma cópia do projeto, a qual ele pegou com Roberta e fez as cópias e me entregou para que eu fizesse uma análise, porque eu tinha sido procurado pela equipe da saúde. E realmente aquele projeto das gratificações, tá certo? Eu não concordo da forma como ele estava. Tive uma reunião com o secretário de saúde, Henrique. Posteriormente, não fui ao prefeito, porque Henrique foi até o prefeito, e a resposta do prefeito do projeto foi de imediato, a qual ele fez um ofício a esta casa, que chegou ontem ao líder do governo por volta das 15h20. Não foi isso, Taveira? 15h20, quando Taveira foi lá no setor, não tinha pessoa para receber, mas quando ele retornou, era 16h15, eu inclusive estava com o Rodrigo, veio um ofício, pedindo para retirar o projeto. Não pedido por nenhum vereador, pedido pelo prefeito. O ofício foi lido em seguida, no final do expediente. O prefeito pedindo para retirar o projeto. E ficaria apenas os projetos dos plantões eventuais, que são mais dois projetos, o 025 e o 027. O 025, ele se refere a mensagem 25, ele se refere ao aumento do valor do plantão do médico, né, Rodrigo? E o 027 aos demais funcionários, aos ASG, tá certo? Ao pessoal do nível elementar, nível médio e nível superior não médio. Esses dois projetos ele poderia ter sido lido sem nenhum problema. Por quê? Porque ele não tinha nada a ver com as gratificações a qual estava em discussão. A comissão de funcionários que chegou à casa aqui, isso desde a sexta-feira que está sendo combinado por uma rede social, através de enfermeiros, farmacêuticos, bioquímicos, assistente social, e citou vários nomes, pediu apoio de vários vereadores, que eu estava só acompanhando, e resposta dos vereadores, e eles disseram que vinha a esta casa na segunda-feira, às 16 horas, conversar com os vereadores, para ver o que é que podia ser feito. E no meu gabinete eu fui procurado pela comissão, e eu disse a ele, chegou um ofício do prefeito, pedindo para retirar a mensagem 026, que é aqui, trata de toda essa parte da gratificação, onde tem o desfecho que estão sendo resolvidos lá por eles. Esse Irandir, mas eu não posso fazer nada. Nem o vereador desta casa tem o poder de tirar a leitura do expediente. Você se dirige ao presidente desta casa,
que aí sim o presidente com a mesa diretora, eles podem sim retirar ou colocar qualquer matéria nessa casa. Nós vereadores não. E eles foram em diversos gabinetes, pediam apoio dos vereadores. Tá certo? E como a mesa, através do presidente, pediu para você ler o expediente e você se negou com toda razão, porque já tinha começado a sessão, não podia ser retirado, tá certo? A leitura já tinha começado, não poderia ser retirada, mas de uma forma democrática, o presidente colocou em votação e o plenário ele é soberano, então foi retirada a matéria, né? Então eu concordo com o vereador Valério, tá certo? As coisas que tem que ser feito lá, não aqui dentro. Eu sempre, quando tem algo da saúde ou da educação, como a gente sabe que aqui a prefeitura não recebia a comissão dos grevistas da educação. E em 2013 nós fomos, né? Foram convocados os vereadores, acho que foram uns 10 vereadores, foi Batista. Batista estava Abidena, Elienay, Taveira, Binho. E nós fomos ao prefeito e ele recebeu, aí ele começou a discutir com os sindicatos, assim nós fizemos com a saúde, tá certo? Ter um diálogo para que quando venha para essa casa, tá certo? Não seja uma coisa assim que venha macular a imagem de A, de B ou de C, ou seja, isso é uma coisa que a Câmara ela tem um poder, ela não tem um poder de dar aumento ou de tirar aumento. Ela tem um poder aqui de votar sim ou não. Se chegar um projeto aqui de lei que não esteja dentro daquilo que na minha concepção não é favorável, o meu voto ele é contra, ou ele é a favor, mas não retirar da pauta. Então ontem realmente foi retirado da pauta, tá certo? Quebrou o regimento, tá certo? Quebrou o regimento, mas a comissão foi procurada, foi orientada a procurar o presidente, para que ele reunisse a mesa e tomasse a decisão de o que faria para o expediente, né? Da forma como estava, poderia ter se retirado, né, Valério? Ter retirado, ou ter colocado hoje, ou colocar amanhã, né? Mas foi o que foi, a decisão que foi tomada pela presidente. E os funcionários foi convocado pelo sindicato, porque ontem, dia 5, era uma parada. Como eles, desde as 8 horas da manhã, estavam na frente da maternidade, né? O sindicato convocou que eles viessem até a Câmara para ver a questão de como seria procedido a questão da leitura dos aumentos que estavam. Mas o ofício chegou às 15 horas e 20 minutos e posteriormente foi entregue às 16h15 por o líder Rosano Taveira, tá certo? Retirando a mensagem 026, que é onde trata do encalo, né? Que é as gratificações, as percas que tem. E quero dizer que as gratificações neste município, ela está se tornando salário. Por isso que tem que ter um cuidado de ser revista, porque os aumentos não estão sendo no salário, e sim nas gratificações. Quando isso vira uma prática, a gratificação ela deixa de ser uma gratificação para ser salário. Para vocês terem uma ideia, um médico hoje, sem o aumento que está para vir, um médico de 40 horas, ele tem um salário quase R$12.000. A gratificação é de R$9.600, 9.600 e pouco. E para 20 horas, 4.800 e pouco. O salário de 20 horas do médico é de 1.262 e de 40 horas, 2.400 e pouco. Então, as gratificações estão se tornando uma forma de organizar o salário para melhor, né? E ela se torna, né, Valério, difícil porque é salário. Obrigado pela paz. Eu concedo a parte ao vereador Giovanni Júnior. Vereador Valério, muito obrigado pela parte. Gostaria de antemão de colocar quanto oportuno foi o pronunciamento de Vossa Excelência na noite de hoje, principalmente de forma extremamente tranquila, concatenada, explicativa. Eu acho que a todos nós
nos dá a verdadeira dimensão do papel desse poder após o pronunciamento que Vossa Excelência fez na noite de hoje. Acho que cabe a todos nós uma reflexão em relação às nossas ações, aos nossos procedimentos e à nossa atuação nessa casa. Por outro lado, eu gostaria de ressaltar que todos nós precisamos aprender um pouco mais sobre o regimento. Logicamente, Vossa Excelência, o vereador Batista e outros vereadores têm muito mais conhecimento, mas a sociedade como um todo não conhece a maioria do funcionamento das casas legislativas. E aí é importante que a gente coloque que as mensagens que são apresentadas pelo prefeito nessa casa, pelo menos durante todo o meu mandato de 2 anos e 10 meses, ele tem sido lido como até mesmo prioridade, até porque se imagina que o Poder Executivo, ao mandar uma mensagem para essa casa, ela tem que ser lida para começar o processo legislativo. Ou seja, a gente tem que saber que a mensagem é o primeiro passo. Nós não podemos nos recusar a fazer a leitura de uma mensagem encaminhada pelo prefeito, pelo Poder Executivo, por hipótese alguma. Então, o primeiro momento chegou uma mensagem, ela pode estar completamente errada, ela pode ser um equívoco, ela pode estar distorcida, ela pode ter tudo que a gente possa imaginar, mas ela tem que ser lida na casa. Até porque foi uma mensagem do Poder Executivo para que esse Poder Legislativo faça a sua avaliação. A partir desse primeiro momento que foi feita a leitura, ela é distribuída para as comissões. Então, vai para a Comissão de Constituição e Legislação, vai para a Comissão de Finanças quando necessário para a Educação e Saúde, e assim sucessivamente. Essas comissões, que é composta por 3 vereadores, fazem a avaliação da proposta enviada pelo Poder Executivo e dão os seus pareceres, como foi dado já na noite de hoje, feita a leitura de alguns pareceres aqui por essa casa. Feito isso, aí inicia-se um processo de votação. Se os vereadores concordam em manter ou não aquele projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo. E nós temos a primeira votação, temos a segunda votação e temos uma terceira votação da redação final. Então é importante que nós tenhamos o conhecimento do trâmite legislativo para que a gente possa fazer as nossas colocações. No entanto, ainda dentro dessa linha, eu acho que nós não podemos inibir a participação da sociedade. O que a gente precisa dizer é que os movimentos são bem-vindos a essa casa, que os movimentos devem sim participar do seu processo de discussão, devem conversar com os vereadores, devem mobilizar, inclusive para discutir com as comissões, devem participar do processo de discussão dessa casa, porque essa casa é a casa realmente do povo. O que nós precisamos fazer, e aí Vossa Excelência colocou isso com muita clareza, é saber o momento e como realizar as nossas ações e nossas atuações. E aí eu não quero com isso dizer que estava errado ou certo o que aconteceu ontem. Foi um fato novo para essa casa, pelo menos para todos nós, mas que merece uma reflexão de todos, mas não podemos, em momento algum, querer inibir a participação da sociedade. Pelo contrário, nós temos que dizer que é importante que sejam bem-vindos, que estejam sempre nessa casa, que façam as discussões, que levantem as discussões, mas, logicamente, respeitando o que diz a legislação, o que cada um tem que fazer nessa casa. Então, eu gostaria de parabenizá-lo, porque eu acho que o senhor conseguiu sintetizar tudo isso com muita clareza. Agora, gostaria também de aproveitar esse momento para começar um processo de discussão que eu acho que é importante, que a gente trave nessa casa, porque nós estamos vivendo uma crise, e aí Vossa Excelência recentemente falava da questão da lei orçamentária, que dia 15 nós teremos uma discussão, e que a gente precisa discutir até quando essa crise afeta ou não o Poder Executivo e particularmente o Poder Executivo Municipal. Dia 30 agora de setembro, através do Diário Oficial do município, foi apresentado o fechamento do último quadrimestre. Portanto, nós temos as contas sendo apresentadas de janeiro a agosto de 2015. E aí
eu já tive uma preocupação de fazer alguma leitura desses dados e são informações que são importantes. Por exemplo, em relação às receitas primárias correntes do município, quanto o município arrecadou, comparando janeiro a agosto de 2014 com janeiro a agosto de 2015, nós tivemos um crescimento de 7,54%. Então, nós crescemos a nossa arrecadação, a nossa receita em 7,54%. Com relação às receitas tributárias, que são as receitas provenientes do esforço do próprio município em arrecadar, né, IPTU, e arrecadar ISS, ITIV e assim sucessivamente, nós crescemos 12,46%. O que é importante porque significa dizer que o município está fazendo a sua parte nesse esforço arrecadador, que mesmo no momento de crise, ele está conseguindo arrecadar mais no ano de 2015 do que arrecadou no ano de 2014, até o presente momento. Com relação às transferências correntes, que são as transferências provenientes da União e do Estado, tipo FPM, ICMS, nós tivemos um crescimento de 7,46%. Ou seja, nós recebemos, né, a mais 7,46% em relação a janeiro, agosto de 2014 e 2015. Eu coloco isso porque vejam que são dados que são extremamente importantes e que nós precisamos ter essa informação para que a gente possa estar realizando as discussões nessa casa, até porque muitas dessas discussões que tratam de um impacto financeiro ou não ao município. No entanto, os mesmos dados dizem que a receita de investimentos, portanto, as receitas de capital, que são as receitas, muitas delas provenientes dos recursos, dos convênios com o governo federal, e aí nós sabemos que ocorre, né, uma crise com relação ao governo federal, nós tivemos uma queda, aí sim uma queda acentuada, de 80,28%, ou seja, de 11 milhões que nós recebemos no ano de 2014, até agosto, nós recebemos apenas 2.186.000 de capital, que é de investimento, que não é o que é utilizado efetivamente para o custeio. Mesmo assim, somando todas as receitas primárias, nós tivemos um acréscimo na nossa receita de 243 milhões para 251 milhões, representando 3,54% de janeiro a agosto de 2014. Eu coloco esses dados porque são informações que são extremamente importantes, e aí não só para essa casa, mas também para toda a sociedade, para que a gente possa fazer essa discussão com muita tranquilidade. Eu estou me debruçando agora com relação às despesas, e amanhã vou aproveitar a tribuna para apresentar como tem sido o comportamento das despesas. Mas gostaria já de adiantar alguma coisa, e aí o líder do governo não está mais presente, mas eu gostaria, né, de fazer a observação, porque também no quadro que apresenta a demonstração das despesas com o pessoal, mostrou uma luz vermelha. Por quê? Porque enquanto no ano passado, nesse mesmo período, de janeiro a agosto, nós tínhamos comprometido 50,06% com despesa de pessoal, esse ano nós já estamos comprometendo 53,07%, onde o limite máximo de despesa com pessoal só pode chegar até 54%. Significa dizer que nós tivemos aí um crescimento com despesa pessoal. Eu não sei ainda informar precisamente aonde foi, mas estou começando a fazer o trabalho em relação a isso. E isso significa dizer que o limite prudencial já foi ultrapassado. E aí, ao ultrapassarmos o limite prudencial, e aí cabe um alerta ao Poder Executivo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 22, faz restrições ao envio das mensagens que estão sendo enviadas para essa casa. E aí, eu deixo aqui o alerta, e aí chamo a todos à discussão, e a necessidade de realmente observarmos o processo legislativo, para até mesmo evitarmos um desgaste no futuro,
Por quê? Eu tenho certeza que a Comissão de Constituição e Justiça terá um cuidado especial ao fazer essa avaliação, assim como a Comissão de Orçamento e Finanças do município. Então, eu aproveito, né, para partilhar Vossa Excelência, mas já para deixar diante do bojo dessa discussão essas informações que são extremamente importantes para todos nós. Muito obrigado, vereador Valério. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Essa discussão nós teremos na audiência pública do Poder Executivo, na audiência do quadro trimestral da gestão fiscal, e com referência, nós, políticos e legisladores do município de Parnamirim, não devemos inibir, logicamente, a participação da sociedade nas nossas discussões. Agora, nós não devemos aceitar a interferência nas nossas atribuições. É onde eu digo respeito ao poder constituído. A sociedade, ela deve participar, sim, e deveria participar todas as noites, não só quando há interesse de grupos. Deveria participar todas as noites, não só quando há interesse de grupos, que nós respeitamos, é bem-vindo, e nós aceitamos dialogar com todo o segmento da sociedade. Nós devemos pleitear benfeitoria para os funcionários públicos, lógico, que são os trabalhadores do nosso município. Agora, nós não devemos aceitar a interferência nas decisões. Eu não tenho, as minhas decisões eu sempre procuro analisar antes de tomá-las, mas ninguém me pressiona, não serei pressionado nunca por ninguém a tomar decisões contrárias àquilo que eu acho que está correto. Agora, jamais eu prejudiquei na minha vida política nenhum funcionário, lutei sempre em favor deles, porque eu era funcionário da prefeitura também. Quantas vezes eu não discuti com o prefeito a respeito de determinadas coisas que, por questão de ética, em favor do funcionário? Muitas vezes. Eles são os administradores, eles são que executam as atribuições do Poder Executivo. Ô, toque bonito. Então, meus amigos, é bem-vindo, as discussões é salutar, nós devemos respeitar todas as associações de classe, é um direito, eles têm que defender mesmo, com unhas e dentes, é o dever deles, e nós devemos apoiá-los, dentro da medida do possível, questionar algumas decisões que o prejudiquem. Isso é o nosso dever, é a nossa função. Agora, nós não podemos deixar que se interfira, que pressione, aceite pressão para tomarmos decisão. Eu falo, nesse sentido, eu falo por mim. E acredito que os meus pares têm a mesma consciência disso. Eu concedo a parte da vereadora. É o meu. Tá. Obrigado. E, meus amigos, eu peço desculpa pelo alongamento do meu pronunciamento, mas nosso dever, nossa obrigação. Obrigado. Presidente, eu pedi uma questão de ordem para fazer, dar uma resposta ao vereador Irani. Eu soube, Vossa Excelência teve na secretaria procurando o projeto. Logo que eu tive conhecimento, entrei em entendimento, mas o projeto não estava na secretaria, estava com o presidente do gabinete. E quer deixar à vontade todos os vereadores. Qualquer dificuldade nesse sentido, mesmo numa atuação meia pálida nesse sentido, mas sou o primeiro secretário e estou para atender qualquer um dos edis. Agora, o projeto não estava na secretaria. Na realidade, tinha entrado e estava com o presidente do gabinete. Essa é a informação que eu tive. Eu gostaria de fazer algumas considerações antes de encerrar a sessão, já que não temos nenhuma matéria a deliberar.
Eu também fui procurada como vereador Irani desde a sexta-feira pelas redes sociais e emiti o parecer, tive o cuidado de ligar para a secretaria. Não falei com o secretário porque ele estava em reunião, mas informação que a gente soube é exatamente de que o prefeito iria mandar um ofício retirando o referido projeto que aconteceu na noite de ontem. Mas o que me chamou assim a atenção é que os profissionais da saúde, os enfermeiros, especialmente os que estavam aqui ontem, é que a preocupação deles se chamava com uma palavra chamada urgência. O projeto veio em regime de urgência. E eles tiveram a preocupação de que, essa casa votando o projeto dos médicos, o deles com retorno, eles achavam que iam ficar a mercês e que não ia ter tempo de discutir devido ao trâmite da urgência. Essa foi a preocupação que eu pude verificar. E sou vice-presidente, não participei da reunião que houve da mesa para retirada, porque se tivesse, não porque passou, mas eu também tinha sugerido, diante do impasse, para que não chegasse no plenário, eu teria sugerido que essa pauta ela fosse em outro momento, justamente para a gente não passar o que a gente passou ontem. Não que que a Câmara tenha que se render a outros procedimentos, mas que se evitasse, pelo menos desses 2 dias, a gente esperasse o retorno do projeto, entendendo a preocupação da categoria. Questão de votação, isso aí realmente é um outro momento. Mas era isso que eu queria falar, que eu entendi a preocupação deles somente com a palavra urgência. A preocupação é de que eles não teriam o mesmo direito que os médicos vão ter. Mas sugeri que eles fossem, até chamei o vereador Irani ali no final da sessão, fossem à secretaria, discutissem com o secretário, para que quando retornasse essa casa, a gente não tivesse nenhum problema, nenhuma dificuldade de votação. Em relação aos dados aqui que o vereador Giovanni acaba de anunciar, eu tenho 2 fatores a falar. Um de preocupação, né, porque pela arrecadação de janeiro a agosto, né, houve esse aumento de 15%, entendo eu, que aí o vereador aí destacou a questão da arrecadação do IPTU, que um dos fatores, né, preponderante desse aumento, ele a partir de setembro ele não tem mais, né? A gente entende que o IPTU ele parcelado, se eu não me engano, em 6 parcelas, né? Então, aquele período de arrecadação, o período de arrecadação do IPTU, esse a gente não vai ter mais, né? A comparação, para que a gente não perdesse essa coisa, assim, foi feito de janeiro a agosto de 2014 com janeiro a agosto de 2015. Portanto, os períodos são semelhantes. Isso, né, exatamente. Mas a gente percebe que, a partir desse novo momento, com essa baixa da arrecadação também do governo federal, a gente percebe que há um momento de dificuldade muito grande em se manter as despesas que são permanentes, como Vossa Excelência falou, principalmente do pessoal, né? Que a tendência é uma escala de progressão. A gente está recebendo projetos e projetos que vão inserir aqui na questão da arrecadação, né? Então, eu entendo agora, nesse momento, mais ainda, a decisão do prefeito em enxugar, em fazer arroxo, em realmente enxugar a máquina, porque não tem como pagar, não tem como manter uma despesa dessa, quando a arrecadação maior que a gente tem é 80% de inadimplência, vamos dizer assim, do governo federal. É muita coisa. Então, não há, é por isso que eu entendo que as prefeituras, o choro, não é mais choro, não. As prefeituras pequenas vão ter a maior dificuldade do mundo de pagar, principalmente a folha. Lá em Vila Flor, que eu tenho uma assessoria jurídica, o prefeito também está com a mesma lamentação. Não é mais choro, agora é uma grande lamentação
devido a esse problema mas se que me aqui em permita, Parnamirim. Veja só, a queda da receita de capital, ela não interfere em nada com o pagamento da folha. Sim, Receita de capital, mas os investimentos. não, aos investimentos, mas com relação à folha e o custeio da máquina, não. Sim, entendo, eu compreendo, mas a gente percebe que como é que vai investir, como é que se vai dar continuidade aos investimentos se tem uma baixa de arrecadação tão grande dessa, né? Então a gente tem que realmente nos preocuparmos com isso, juntar o prefeito e apoiar no que a gente puder, porque vai chegar um momento que vai entrar em colapso realmente aqui, não só aqui, a gente está vendo. A crise do Brasil é anunciada a cada minuto, a cada momento, e as previsões não são as melhores possíveis, né? Então, eu gostaria de encerrar minhas considerações, marcando, o ABC vai jogar, vai perder de novo, aí... Então eu quero encerrar, não tendo mais nenhuma matéria deliberada, eu vou encerrar a sessão, marcando outra para amanhã no mesmo horário regimental.